Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Um jovem está detido no Chimoio por ter morto seu próprio irmão e ferido 4 membros da família com recurso a uma faca e um machado. Testemunhas dizem que o fato ocorreu porque a mãe do autor se recusou a dar 10 meticais para comprar uma bebida tradicional. É mais um crime hediondo na cidade de Chimoio. Este jovem decidiu partir para a violência depois de lhe ter sido negado 10 meticais por parte da mãe para comprar bebida tradicional, vulgo nipa. O mesmo recorreu a estes instrumentos para dar golpes contundentes a todos os membros da família. Como consequência, o seu irmão morreu e outras 4 pessoas estão internadas, incluindo a mãe. Pediu mamãe 10 conto para comprar o que? Álcool. Agora a mamãe disse, eu não tenho dinheiro. Pegou o moço de 4 anos, foi atrás de casa, logo faqueou, até aqui, tirar tripa. Deixou essa criança, veio aqui à frente de mamãe. Logo pegou outro criança, foi atrás de criança. Logo pegou essa criança, faqueou aqui ao lado de barriga dele. Logo estava, ele levaram que a criança estava na mão de mamãe. Recebemos 4 utentes que foram vítimas de esfaqueamento, dos quais 3 eram crianças e uma adulta. Apresentavam diversas feridas por arma branca no abdômen, uma das quais teve uma ferida extensa com a exposição dos intestinos. A entrada apresentava um sangramento intenso. Esta atitude semeou terror nos vizinhos, no bairro Centro Hípico. Ele se comportava bem, estava ali com pessoas, muitas brincadeiras com muita gente. E também, nesse dia que ele fez isso aí, nós ficamos muito assustados. Nos assustou. Ele se comportava muito bem, conversar com nós, estava a conversar muito bem. A polícia diz estar a trabalhar no sentido de averiguar o que teria de facto motivado o jovem a praticar o crime. Refere-se que das 4 vítimas internadas no Hospital Provincial de Chimoio, uma encontra-se em estado grave. Transportadores semicoletivos de passageiros na Baía de Pemba paralisaram a atividade esta quinta-feira para exigir ao Conselho Municipal o agravamento da tarifa de transporte ao nível da cidade de 7 meticais e 50 centavos para 10 meticais. O protesto foi violento. Os manifestantes montaram barricadas, queimaram pneus e fecharam temporariamente a principal via que dá acesso ao centro da cidade. A manifestação começou por volta das 7 horas, quando alguns motoristas e cobradores decidiram não transportar passageiros e estacionaram cerca de 20 viaturas na zona da Cerâmica, alegadamente para pressionar o Conselho Municipal a conformar-se com o agravamento das tarifas de transporte na cidade de Pemba. O combustível era 37, então subiu para 45,80 aí, uma coisa disso aí. Então, é que nós também com aquele 7,5 não resulta nada. Ontem pegaram nossos carros, 6 carros. Dizem que aumentamos o preço de transporte de 7,5 para 10 meticais. Então ontem pegaram 6 carros para a associação. Agora, hoje de manhã decidimos parar aqui e para o Conselho Municipal vir falar conosco juntamente com a nossa associação. No princípio, a manifestação era aparentemente pacífica. Entretanto, de repente, o ambiente ficou violento. Os manifestantes montaram barricadas na estrada, queimaram pneus e mandavam parar todas as viaturas de transporte de passageiros carregados de passageiros e forçavam-nos a se juntar à manifestação. Estou a sair na expansão, vou para a cidade. A pé? Sim. E como é? Não vai chegar atrasado? Vou chegar bem atrasado. Já perdi uma praga português. A situação de Chiapas hoje está difícil. Atrasei na escola, não sei como é que vamos ficar com essa situação. A situação provocou falta de transporte e muitos cidadãos foram obrigados a caminhar longas distâncias para chegar ao destino. Só 2 horas depois dos tumultos terem iniciado é que apareceu a polícia para repor a ordem, tendo removido os obstáculos e deteve alguns manifestantes. Logo que terminou a manifestação, o Conselho Municipal de Pemba reuniu-se de emergência e a porta fechada com a Associação dos Transportadores. No final, o porta-voz do município, Shabani Combo,
continua a atitude dos manifestantes e diz que a tarifa atual deve manter até a decisão contrária. Nós criamos uma espécie de uma decisão colegial que os problemas ligados aos transportes, sobretudo neste momento que estamos à espera de alguma orientação central sobre o subsídio, ultrapassarmos, dialogando regularmente. Neste momento, enquanto não houver nenhuma decisão diferente do Conselho Municipal, enquanto não houver nenhuma deliberação diferente da Assembleia Municipal, o preço mantém-se de 7,50 R$7,50. Neste momento, a responsabilidade está do lado do patronato, dos transportadores e da associação. Cabe a flexibilidade deles trazer o documento e a proposta concreta, nós analisarmos e tomarmos decisão de acordo com aquilo que nós acharmos que é viável, tanto para os trabalhadores, como para a população, assim como para o município. Cerca de 30 trabalhadores da empresa moçambicana de atum, Ematum, estão em greve protestando contra o alegado atraso salarial de 2 meses. Entre os manifestantes estão marinheiros da empresa que dizem que os barcos não operam há mais de 10 meses. O grupo de funcionários, com destaque para marinheiros, amontinou-se em frente às instalações da sede da empresa moçambicana de atum para pressionar a instituição a pagar os salários em atraso há 2 meses. Os trabalhadores dizem estar agastados com a empresa porque é recorrente o atraso salarial e que o mesmo tem sido pago depois de confusões. Estamos há 2 meses, agora já passamos 2 meses porque nós, nos nossos contratos, é para recebermos a partir do dia 25, temos que ter o salário. E hoje estamos dia 6, sem salário, mas já o 3º mês. Cujas mesmas pessoas que estão aqui, algumas a empresa testemunhou para fazer dívidas nos bancos e quando for agora a receber vão sofrer descontos de 3 meses de uma única vez, uma vez que o indivíduo está 2 meses sem salário, já tem muitas dívidas cometidas. Temos salário e quando perde a colega, não tem direito de caixão, nem transporte. E nós, quando falamos isso, dizem que vocês têm que arranjar da vossa forma. Mas isso tudo que estão a reclamar, por exemplo, subsídio de funeral, constava nos vossos contratos? Sim, constava. Temos contrato disso. Temos, mas não acontece. Nem a quando vamos para o hospital, também não podemos hospital, não estamos dentro do hospital. O grupo diz que receia o encerramento da empresa, uma vez que os 24 barcos não funcionam desde dezembro do ano passado. Era mais viável que eles dissessem uma coisa concreta. Se eles não aguentam, reembolso que é dos nossos documentos e indemnizem-nos. Quando estiverem prontos, que estão em condições, se puderem, podem nos contactar ou que façam o que eles entenderem. Não estou a trabalhar porque o meu contrato é marítimo. Sou homem do mar, é no mar que eu devo trabalhar. Não é aqui em terra, não é estar a fazer vigia ali. A guarnecer os 24 barcos ali parados. Há 1 ano completo estão ali parados. A própria empresa está há 1 ano parado, não está a fazer nenhum, mas pelo contrário, se calhar os comentários lá aparecem dizerem que a empresa Ematum está a funcionar e nós estamos lá dentro, estamos vendo, está tudo parado. Pronto, mais uma dúvida para nós. Uma empresa de pesca devia estar lá a produzir, mas estamos lá. Sim, claro que podemos esperar o salário de 2 meses aparecer, mas esta empresa não está a fazer nada durante 1 ano. Na ocasião, a STV procurou ouvir o pronunciamento da Ematum sobre as razões da greve, mas não foi possível, uma vez que nem sequer foi permitida a entrada da equipa de repórteres. A empresa moçambicana de atum, que beneficiou para as suas operações de $350 milhões contraídos com garantias soberanas do Estado, é uma das empresas visadas pela Auditoria Internacional e Independente para o esclarecimento das dívidas ocultas. Moçambique perde anualmente cerca de $67 milhões devido à pesca ilegal protagonizada por nacionais e estrangeiros, tanto no mar assim como nas águas do interior. Pelo diretor nacional das operações do Ministério do Mar,
Águas Interiores e Pesca, Leonide Chimarizani, à margem de uma capacitação nacional de fiscais de pescas e membros dos conselhos comunitários de pesca. Sem avançar o volume de pescado capturado ilegalmente, Chimarizani explicou que a pesca ilegal tem sido protagonizada por nacionais e estrangeiros e que, na sequência disso, a fiscalização foi redobrada. Sim, nós temos a pesca ilegal que ocorre por os nacionais. O que é pesca ilegal? É tudo aquilo que ocorre à margem daquilo que está regulamentado. E temos também a pesca ilegal que sem licença, que ocorre junto dos estrangeiros, que vêm fazer a pesca ilegal nas nossas águas e se demandam e desaparecem. E só para vos dar exemplo, agora, só no mês passado, também conseguimos detectar 2 embarcações que estavam a fazer pesca sem licença, das Comoras. Foram aplicadas uma multa e foram confiscadas as artes de pesca. Então nós estamos a controlar a nossa costa e estamos a dar um aviso à navegação que há atividade que tem que ser feita dentro dos procedimentos legais. Com vista a travar a pesca ilegal, fiscais e membros dos conselhos comunitários de todo o país, ligados ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca, estão reunidos na Beira para harmonizar a estratégia de fiscalização integrada dos ecossistemas marinhos, uma reunião que está a ser orientada pelo secretário permanente deste Ministério. O objetivo principal é mesmo todos saírem aqui com uma ideia comum de que não podemos destruir os mangás, não podemos destruir os ecossistemas marinhos, a pesca ilegal, a pesca com artes nocivas, a pesca com artes não licenciadas, porque todos temos que pagar as licenças, todos temos que usar artes permitidas e temos que estar legais. O secretário permanente do Ministério do Mar lembrou que a exploração desenfreada dos recursos marinhos pode culminar com a extinção dos mesmos. A nossa situação, nós temos espécies, logicamente, temos pescarias e espécies que estão sobreexploradas, mas temos espécies que também estão, que o Estado tem este papel em que nós estamos a fazer um controle destas pescarias. De uma forma geral, nós temos realmente um pouco de estabilidade dentro dos recursos, digo, selvagem, mas nós estamos neste momento a tentar puxar investimentos para direcionar não só a pesca selvagem, mas para a aquacultura, para nós libertarmos um pouco o esforço que está a ser emprego no mar e passar isto para a aquacultura. Este encontro, que deverá terminar no próximo sábado, irá debater também estratégias para o controle da poluição marinha. A especulação de preços de produtos da primeira necessidade ao nível de alguns estabelecimentos comerciais da cidade de Quelimane. A Inspeção das Atividades Económicas está no terreno para travar a situação. A especulação de preços de produtos da primeira necessidade ao nível da cidade de Quelimane é uma realidade. O favo de ovo, que antes custava entre 170 a 200 meticais, neste momento está a ser comercializado a 270. O litro de sumo, que antes custava 65 meticais, hoje chega a custar entre 90 a 100 meticais. Instando os agentes económicos para que fixarem os preços dos produtos, portanto, fixem com base naquilo que são as margens de lucro, portanto, estatuídas. Em alguns estabelecimentos que nós visitamos, notamos que, de facto, há uma tendência de especulação, de facto, e estamos a fazer, portanto, o nosso trabalho de casa, no sentido de garantir que, portanto, haja o respeito do regulamento e também haja respeito, portanto, do direito do consumidor, e esperamos que esse exercício possa resolver, portanto, algumas situações que já antes eram reclamadas pelos consumidores de uma forma geral. Populares ouvidos pela STV num dos estabelecimentos comerciais dizem que os preços praticados nos últimos dias são proibitivos. Devido à inflação que estamos a atravessar, não é nada por aí além. Tem algumas coisas que oscilam em relação ao mercado paralelo, né? Óleo, a farinha, tudo subiu, até o arroz. Vai ser possível fazer a gestão para compras para casa assim? Está muito difícil lidar com esses preços hoje em dia. A gente tem que cortar certas coisas que a gente já não faz mesmo. Mas há uma ligeira subida, por exemplo, agora estava a ver azeite de oliveira, subiu um pouco mais mesmo, subiu muito mesmo. Quanto é que estava antes, quanto é que está agora?
Antes 1 litro estava 450, agora está 650. Como forma de travar a onda de preços especulativos, a Inspeção de Atividades Econômicas da Zambésia diz que vai continuar a fazer seu trabalho para que os preços aplicados sejam de acordo com os parâmetros recomendados por lei. O Banco Sul-Africano Nedbank é atualmente o acionista maioritário do Banco Único, com 50% mais uma ação da instituição financeira. Com esta mudança, o Banco Único prevê consolidar o seu crescimento no mercado e atacar os grandes projetos em curso no país. O Nedbank, um dos maiores bancos sul-africanos, reforça sua aposta no Banco Único com a aquisição de mais 11% do capital, passando a acionista maioritário com uma participação de 50% e mais uma ação. Esta transação acontece numa altura em que várias empresas, incluindo as do setor financeiro, atravessam dificuldades impostas pela crise econômica. Com este reforço da participação do Nedbank. O presidente da Comissão Executiva do Banco Único, Antônio Correia, diz que apesar do mau ambiente, o Nedbank investiu por confiar na recuperação da economia e no bom desempenho do Banco Único, cujos indicadores de estabilidade são aceitáveis. O Banco Único tem vindo a fazer o seu crescimento de forma sustentável. Portanto, tem crescido, mas sempre com foco na sustentabilidade, garantindo sempre a solvabilidade do banco. Nós estamos, neste momento, com níveis de solvabilidade muito acima dos rácios mínimos exigidos pelo regulador. Esta participação e aumento da participação do Nedbank mostra também a confiança que os acionistas têm junto do banco e, como eu disse, da economia. Apesar de Moçambique estar a atravessar uma fase difícil, como todos sabemos, os acionistas do Banco Único continuam a acreditar não só no banco, como no próprio país e continuam a investir no banco. Ao assumir a parte maioritária do Banco Único, espera-se que o Nedbank ajude esta instituição a concretizar a ambição de transacionar com os grandes projetos que operam no país, incluindo os da área petrolífera. Como todos sabemos, o Moçambique tem um potencial enorme em vários setores. Claro que há um grande foco no setor do oil and gas, mas eu penso que para além desse setor há um potencial enorme noutros setores. Moçambique tem recursos naturais vastos, é um país enorme. Eu penso que novos investimentos vão trazer também potencial de investimento noutros setores que não seja só o oil and gas. Com a entrada do Nedbank para a maioria do capital, nós passamos a ter também uma solução para os clientes do Nedbank da África do Sul, portanto passam a poder ser servidos em Moçambique também pelo Banco Único dentro daquilo que é o grupo Nedbank, mas também passamos a ter por trás de nós um balanço como o balanço do Nedbank Group, que pode muitas vezes ser usado, se o nosso balanço for ainda pequeno, para operações de maior envergadura, sobretudo ao nível dos grandes projetos. O Nedbank entrou no capital do Banco Único em junho de 2014 com a aquisição de 36,4% de seu capital, tendo posteriormente passado a deter uma participação de 39% e se tornado um dos acionistas de referência do banco. O Nedbank está entre os 4 maiores grupos financeiros sul-africanos e é uma instituição de referência no continente africano. Passamos a ler um comunicado do Grupo Incitec, grupo privado de capitais nacionais, que anuncia ter vendido, na sua totalidade, as ações representativas do capital social da SETA Engenharia e Construção, Sociedade Anónima, correspondentes a 77,97%, através de uma operação realizada em Bolsa de Valores no dia 30 de setembro de 2016. O Grupo Incitec informa ainda a venda a 100% das ações representativas do capital social da Britanor, Sociedade Anónima, empresa vocacionada para a produção e comercialização de betão pronto e a exploração e comercialização de pedreiras. Ainda hoje, o Grupo Incitec anunciou a venda de 100% das ações representativas do capital social da Intelica, Sociedade Anónima, empresa que atua no ramo da consultoria de gestão e sistemas de informação e tecnologia. A Incitec considera que as decisões estão ajustadas com a sua estratégia e políticas de investimento alinhadas no processo de reestruturação, privilegiando o crescimento do grupo. Avançamos agora e olhamos para a palestra proferida hoje por Mário da Graça Machungo, que diz que os problemas do Estado não devem ser resolvidos em gabinete, mas sim pelo povo. Falando hoje de uma palestra em Maputo, o antigo primeiro-ministro culpa os dirigentes pelas falhas do país e diz que estes não têm sabido reconhecer os seus fracassos. Fomos falar com o povo e o povo disse que não pode. Tu foste falar com o povo, não, isto é difícil.
Mário Machungo foi um dos convidados esta quinta-feira no Ministério da Administração Estatal e Função Pública para falar das memórias de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique. Os dirigentes às vezes não estão a fazer. Na sua abordagem, Machungo lembrou as suas vivências com o primeiro estadista moçambicano e diz que seus ensinamentos devem servir para os desafios da atualidade. Disse que os governantes são responsáveis pelo subdesenvolvimento e que estes não interagem com o povo na busca de soluções. A responsabilidade de solução dos problemas reside no povo. Quando dizem o que é que está a falhar agora? Somos os dirigentes, não o povo. Os dirigentes às vezes não estão a fazer aquilo que é necessário, aproximar-se do povo, dizer que olha, temos esse problema, como é que vamos resolver o problema? Mário Machungo diz, entretanto, que é normal que haja falhas, mas diz que há males que não se devem perdoar, como é o caso da corrupção. No crescimento, há contradições internas, há contradições antagónicas, que são do inimigo, com o inimigo, e as não antagónicas. As não antagónicas são no nosso seio, nós resolvemos no processo de crítica e autocrítica. O homem não é perfeito. E sabemos corrigir as nossas insuficiências para podermos dar à frente. Mas antagónicas é preciso combater as antagónicas. É preciso combater de uma forma correta e liquidá-las do nosso seio. Senão travam o processo do nosso crescimento. A palestra proferida por Mário Machungo surge no âmbito da passagem dos 30 anos após a morte de Samora Machel, que se assinala no próximo dia 19 deste mês. Participaram da palestra vários quadros de setores ligados à administração estatal e função pública. Por sua vez, Óscar Monteiro diz que não pode ser um partido a construir o Estado, mas sim todo o povo. Para este veterano da luta de libertação, os dirigentes devem saber que os bens que usam resultam do sacrifício do povo. Todos nós podemos ser um Samora à sua maneira. Outro convidado a dirigir uma palestra esta quinta-feira no Ministério da Administração Estatal e Função Pública foi Óscar Monteiro. Este veterano da luta de libertação alertou para a necessidade de não se deixar a responsabilidade de construir o Estado nas mãos de um partido ou um grupo minoritário. Nós temos a tendência de olhar para o Estado como qualquer coisa de grandioso lá fora. Não, o Estado somos nós. Não vão dizer que é o partido que tem que fazer, somos nós aqui que temos que fazer. Criar valores dentro do Estado. Óscar Monteiro diz, por outro lado, que os dirigentes devem saber gerir os recursos públicos, uma vez que estes surgem do sacrifício dos moçambicanos. O comportamento dos dirigentes deve representar os sacrifícios consentidos pelas massas. Camaradas, cada carro que a gente usa, cada desgaste que a gente faz, é do dinheiro público, é do dinheiro do Estado, é das contribuições das pessoas. Óscar Monteiro afirmou que os sonhos de Samora Machel não estão a ser materializados e que os moçambicanos limitam-se nas palavras. A Frelimo reúne em sessão extraordinária do Comitê Central nos dias 7 e 8 do mês em curso para debater as teses do 11º Congresso e preparar o partido para as próximas eleições. Tem lugar de 7 a 8. O partido no poder chamou a imprensa esta quinta-feira para anunciar a realização do encontro e apresentar os assuntos que estarão em debate, onde o destaque vai para a preparação do 11º Congresso. Esta sessão extraordinária vai apreciar as diretivas sobre as eleições internas. Estas diretivas que vão nortear o processo de eleição dos delegados ao nível dos órgãos de base, desde os comitês de círculo, de zona, distrital e provincial, para o processo de eleição de delegados às conferências e ao Congresso. De acordo com o porta-voz da Frelimo, António Niquice, a reunião, que vai decorrer na Escola Central do Partido na Matola, vai também apreciar as recomendações produzidas ao longo do encontro de quadros da semana passada. Existem documentos que devem ser apreciados e aprovados em sede do Comitê Central. Como sabem, a Conferência de Quadros é um órgão consultivo, enquanto que o Comitê Central é um órgão deliberativo. E, neste contexto, existem recomendações que foram produzidas ao longo dos ricos debates durante a
Conferência Nacional de Quadros, que vão ser submetidas à apreciação da 3ª Sessão Extraordinária do Comitê Central. Nikis disse que o encontro será mais um momento de reforço da democracia interna do partido e de revisão do código de conduta dos seus membros. Portanto, teremos eleições internas que vão culminar com a revitalização, com o fortalecimento da ação do partido a todos os níveis. António Nikis admitiu que a 3ª Sessão Extraordinária do Comitê Central da Frelimo poderá discutir outros aspectos pontuais de interesse do país, como a atual situação política e económica. O português António Guterres foi hoje indicado por unanimidade sucessor de Ban Ki-moon como secretário-geral das Nações Unidas após a votação formal do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta é uma notícia para acompanharmos a seguir a um breve intervalo. Nós voltamos já a seguir. O debate da nação vai abordar a exploração ilegal da madeira no país. Mais que a estatística, acho que o mais importante é a natureza dessa exploração. Quais são as fragilidades que permitem que haja esta exportação ilegal da madeira? Neste momento é prematuro dizer quais são os resultados. Estamos desafiados, tanto a MoMA como o garante da legalidade e todos os moçambicanos, para tomarmos medidas desta ação do furtivo. A vista grossa que é feita pelas alfândegas, também isso é visível. O Estado moçambicano tem que pôr mão dura às leis que são concebidas. Se de facto não tivermos florestas, praticamente não teremos gente. Os nossos dados falam de 100 milhões de dólares de exportação da madeira para a China. Sim. Mas na China reportam 400 milhões de dólares. O problema central mesmo é da corrupção. Todos aqui pouco sabemos o que é acordar e dormir ao lado de uma floresta. A não perder aqui na STV Notícias, quinta-feira às 23 horas. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é, estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias.
A capulana é um dos elementos mais presentes na cultura e no dia a dia dos moçambicanos. Mas será que as pessoas sabem qual é a origem deste tecido? A capulana é um pano de algodão que tem uma mistura de fibras sintéticas com os mais diversos padrões. Segundo os registros históricos, este tecido começou a ser usado no Quênia em meados do século XIX, trazido do Oriente pelos mercadores portugueses. Tradicionalmente, a capulana é usada pelas mulheres para cingir o corpo, fazendo as vezes de saia, podendo ainda cobrir o tronco e a cabeça. Estes panos estão presentes também nos rituais e são considerados símbolo de riqueza para as mulheres. É muito comum presentear com uma capulana a futura nora ou filha que vai casar. Atualmente, o tecido é comercializado em todo o país por ambulantes e lojas especializadas. A capulana é procurada quando tem um desenho bom, quando os padrões são bons, é procurada. Mas se tens desenhos que não são bons, fica aquilo armazenado durante muitos meses sem comprar. Mas sempre tens que ter bons padrões, tecido bom, então a capulana é procurada. Nas ruas encontramos bonecas, blocos e artigos diversos confeccionados com capulanas. Também vemos mulheres a usá-las como vestuário ou ainda para transportar as crianças nas costas. A capulana conquistou a todos com a sua beleza e a praticidade. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. A alta comissária do Reino Unido em Moçambique, Joana Kunisberg, parabenizou e encorajou o Presidente da República, Filipe Nyusi, pelo fato de ter aberto caminhos para uma auditoria internacional independente em torno das chamadas dívidas ocultas. O gesto desta alta comissária do Reino Unido para Moçambique foi manifestado na manhã desta quinta-feira na cidade da Beira, durante a apresentação de um relatório do Centro de Integridade Pública sobre os custos da corrupção para a economia moçambicana. A alta comissária começou por referir que o combate à corrupção continuará a ser uma prioridade do seu país, Moçambique. Neste contexto, eu gostava de aproveitar esta oportunidade para parabenizar ao Presidente Nyusi a decisão corajosa de avançar por uma auditoria internacional independente das 3 empresas públicas cujas dívidas massivas contribuíram para a atual crise econômica e financeira do país. Para esta diplomata, quanto mais cedo iniciar a auditoria, melhor serão as perspectivas do restabelecimento da confiança internacional em Moçambique. Eu queria reforçar a nossa expectativa de que a Procuradoria da República irá dar seguimento ao trabalho com vigor, solicitando todo o apoio necessário de outras jurisdições. O governo britânico espera que aqui em Moçambique a auditoria e as demais diligências relacionadas possam estar terminadas por completo para que as instituições moçambicanas possam decidir acerca das medidas necessárias para garantir a devida responsabilização. Quanto ao relatório do CIP, a alta comissária do Reino Unido referiu que o mesmo vem ajudar os moçambicanos a construir uma sociedade justa e encorajou a iniciativa desta instituição. O presidente Samora Machel, que faleceu há 30 anos, partilhava dessa visão. Uma sociedade que passa a aceitar a corrupção como prática normal, desde a escola até o governo, não será uma sociedade justa. A corrupção é, acima de tudo, um abuso do poder, uma injustiça. O Centro de Integridade Pública
é de opinião que a corrupção não tem sido atacada de forma firme por parte de alguns dirigentes e administradores da justiça, facto que, na opinião do CIP, está a afetar de forma negativa a capacidade de todo o Estado se firmar como tal. Este fato foi revelado esta quinta-feira na cidade da Beira pelo Centro de Integridade Pública durante um seminário que tinha como objetivo apresentar um relatório produzido por esta instituição sobre os custos da corrupção para a economia moçambicana. De acordo com Adriano Novunga, diretor do CIP, os setores das alfândegas, da importação de combustíveis, das telecomunicações, das pescas e das obras públicas e habitação são os mais problemáticos. O estudo quantifica ainda quanto é que a corrupção custou ao país nos mandatos do presidente Armando Guebuza. Estes custos estão avaliados em cerca de 5 bilhões de dólares de 2004 a 2014, o que corresponderia, por exemplo, no ano de 2014 a cerca de 30% do orçamento para a área do investimento que tinha sido alocado. É um número bastante elevado. O nosso país hoje está com níveis muito elevadíssimos, por exemplo, de inflação. O metical a depreciar-se a cada dia que passa, justamente porque não estamos a fazer o adequado esforço de combater a corrupção como meio para melhorarmos os níveis da arrecadação de receita. Os altos dirigentes do nosso país, alguns são corruptos e outros toleram esta questão da corrupção, não fazem o suficiente. O que nós estamos a dizer é que se atacarmos de frente à corrupção, estaremos assim a atender a muitos outros problemas, mas fundamentalmente vamos aumentar o nível da arrecadação de receita. O Centro de Integridade Pública indicou que as elites políticas e econômicas têm estado a se beneficiar da corrupção no país e é de opinião que o Presidente da República deveria se empenhar muito mais no combate a este mal. E acreditamos que o Presidente Nunes é uma pessoa bastante firme, mas tem que se empenhar neste assunto. E, desde que tomou posse esta parte, se preocupou com outros assuntos. Este de combater a corrupção ainda não fez suficiente trabalho aqui. Então, ele, como líder do nosso Estado, tem que ser ele a pegar este assunto, em igualdade de circunstâncias com outros assuntos que pega. Porque este, em nossa opinião, é aquele problema central que vai permitir que os outros problemas encontrem solução. O seminário contou com a presença de diversos empresários da praça, acadêmicos e outras individualidades, entre elas David Simango, o presidente do Conselho Municipal da Beira. Agora sim, é oficial. O português António Guterres foi hoje indicado para, melhor por unanimidade, sucessor de Ban Ki-moon como secretário-geral das Nações Unidas após a votação formal do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança recomenda à Assembleia Geral que o Sr. António Guterres seja designado como secretário-geral das Nações Unidas entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021. Afirma a recomendação do órgão decisório da ONU, aprovada por aclamação. A decisão foi anunciada pelo embaixador da Rússia, Vitaly Sharkin, que assume este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança. Para o processo estar concluído, falta apenas a votação decisiva da Assembleia Geral da ONU, que terá lugar já na próxima semana. Por norma, este órgão ratifica o nome recomendado pelo Conselho de Segurança. A eleição de Guterres já era praticamente certa, depois de ontem o português ter vencido a sexta votação informal do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque, sem ter recolhido qualquer veto. Nas primeiras 5 votações, Guterres foi o único a ultrapassar o mínimo de 9 apoios. Na semana passada, depois da entrada na corrida de Kristalina Georgieva e de a Rússia ter anunciado seu apoio à candidata búlgara, temeu-se que as votações sofressem um revés, o que não veio a acontecer. António Guterres chega ao topo da Organização das Nações Unidas depois de ter sido alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados e primeiro-ministro de Portugal. Permitam-me uma palavra especialmente dirigida aos portugueses, para exprimir um profundo reconhecimento ao Sr. Presidente da República, ao Governo, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Primeiro-Ministro, aos partidos políticos, à Assembleia da República, a tantas e tantas forças sociais, aos diplomatas portugueses, quer aqueles que em Nova Iorque, sob a batuta do embaixador Mendonça e Moura, quer nas diversas capitais, quer aqui em Lisboa, conduziram uma campanha extremamente eficaz. A todos eles quero deixar uma palavra também de profunda gratidão. António Guterres sucede Ban Ki-moon.
Seis pessoas e outras 9 ficaram feridas num ataque perpetrado pelo grupo terrorista Al-Shabaab no Quênia. Foi na madrugada desta quinta-feira que um grupo de terroristas já atacou uma área residencial no norte do Quênia, onde dormiam mais de 30 pessoas, e detonou um explosivo. As forças de segurança disseram que conseguiram resgatar 27 pessoas do edifício, onde os jihadistas detonaram uma granada na entrada e, posteriormente, começaram a disparar indiscriminadamente no interior. Infelizmente, a morte de 6 pessoas foi muito triste, lamentou o governador da cidade atacada em sua conta oficial do Twitter, onde afirmou que um dos feridos está internado em estado grave. Fontes oficiais afirmaram ao jornal The Standard que os terroristas, que estavam fortemente armados, conseguiram fugir pouco logo após o ataque. Embora nenhum grupo tenha reivindicado o atentado, as autoridades consideram que, dada a natureza do ataque, trata-se do grupo jihadista Al-Shabaab. A pesquisa em torno das nanomáquinas, 1000 vezes mais pequenas que um fio de cabelo, foi distinguida com o Prémio Nobel da Química deste ano. A Academia Sueca das Ciências atribuiu o prémio a 3 investigadores. O francês Jean-Pierre Sauvage, da Universidade de Estrasburgo, o escocês Fraser Stoddart, de Northwestern University dos Estados Unidos, e o holandês Bernard Feringa, da Universidade de Groningen. Segundo o comunicado da Academia Sueca, os 3 homens contribuíram para o desenvolvimento de moléculas com movimentos controláveis que podem realizar tarefas quando se adiciona energia. O trabalho dos 3 homens em máquinas moleculares permitiu desenvolver um elevador, um motor, assim como músculos microscópicos. De acordo com o Comitê de Atribuição do Prémio Nobel da Química, esta é uma forma de distinguir os avanços da nanotecnologia. O motor molecular se encontra atualmente na mesma fase de desenvolvimento que os motores elétricos na terceira década do século XIX. E esse é um avanço já procurado pelos cientistas. Daí ser importante a atribuição aos 3 investigadores, disse o comitê. Os trabalhos dos 3 homens permitiram criar uma caixa de ferramentas a partir de moléculas controláveis, de forma a fabricar no futuro novos materiais, como sensores ou sistemas de armazenamento de energia. Os 3 investigadores sucedem a Thomas Lindahl, Paul Modrich e Aziz Sankar, que tinham vencido o prémio no ano passado pelas suas pesquisas nos mecanismos de reparação do ADN. O prémio é o terceiro a ser anunciado esta semana, depois do Nobel da Medicina, na segunda-feira, e do Nobel da Física, na terça-feira. O Hospital Central de Maputo conta com um novo serviço de dermatologia. A nova unidade foi hoje inaugurada no âmbito da comemoração dos 40 anos do maior hospital do país. Saímos para um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo no dia em que Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com 40 graus Celsius de máxima. Maputo destaca-se com 27 de máxima, mínima de 15 graus. Xai-Xai com a previsão de 26 de máxima, uma mínima de 14 graus. Para Inhambane, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, uma mínima de 14 graus. Prevê-se para a cidade da Beira uma máxima de 31 graus Celsius, uma mínima de 17. Para Chimoio, a previsão de 37 de máxima, mínima de 16 graus. Para Quilimane, também um dia quente com 35 de máximas previstos, uma mínima de 15 graus. E Tete, já fizemos referência com máximas previstas de 40 graus Celsius, uma mínima de 21, destacando-se a cidade mais quente do país para amanhã. Nampula com uma máxima prevista de 33 graus Celsius e uma mínima de 18 graus. Para Pemba, uma máxima prevista de 31 graus Celsius, uma mínima de 20. E para Lixinga, máximas previstas de 29 graus Celsius, mínima de 14 graus.